O gigantesco auditório do Hotel Guanabara, no Rio de Janeiro, ficou pequeno para receber os amigos e fãs do ex-governador Antony Garotinho, durante a cerimônia em que o líder fluminense filiou-se ao Partido da República. O ex-governador, acompanhado da esposa Rosinha, foi ovacionado pela multidão que o cercava quando chegou à porta do hotel. Antes de passarem pela multidão que separava a porta do auditório da mesa principal, Garotinho concedeu uma entrevista exclusiva à TVPR, onde ele fala dos seus projetos para o futuro e a decisão que o fez o mais importante novo republicano do Rio de Janeiro. Eu sou um homem de muitos sonhos. Graças a Deus eu tive a oportunidade de governar esse estado, a minha cidade por 2 vezes, ser deputado estadual e candidato a presidente da República numa eleição em que eu alcancei mais de 15 milhões de votos. E, decididamente, o sonho que eu tinha para o estado do Rio de Janeiro não é esse que eu estou verificando agora. Nas últimas 4 eleições do estado, nós vencemos 3. Né? Eu, a minha esposa e o candidato que eu apoiei, Sérgio Cabral, que infelizmente se desviou daquele caminho básico do nosso grupo político no estado, que é desenvolvimento econômico com justiça social. Então, essa entrada do PR é a crença que através do PR nós vamos poder dar ao estado do Rio de Janeiro novamente aquele desenvolvimento econômico com justiça social, integrando a capital ao interior, incluindo pessoas e não excluindo pessoas, fazendo com que o estado do Rio volte de novo a ser feliz. Eu entro para o PR como soldado, né? Essa questão até da candidatura ao governo do estado, isso é uma questão mais para frente. Eu vou me dedicar nos próximos 90 dias a visitar todos os municípios do estado. Quero pedir o apoio dos companheiros que já estão no PR para construir o partido com bases sólidas em todos os municípios, na capital e nas zonais, nas 97 zonais da cidade do Rio de Janeiro. E nesse contato direto, né, que eu vou procurar ter com cada presidente de associação de moradores, cada dirigente do partido, cada líder da associação comercial, cada empresário do nosso estado, nós vamos mostrar que é preciso mudar e que o caminho dessa mudança tem nome e número, PR 22. Lula nos deu um ensinamento, né, que não se deve mexer em time que está ganhando. Ele pegou as vitórias que foram obtidas pelo governo Fernando Henrique, a estabilização econômica, e acrescentou as suas ideias, os projetos sociais. Então, como administrar o Brasil após Lula é seguir a mesma receita. As coisas que estão dando certo precisam continuar. O Bolsa Família, por exemplo, é uma inspiração minha. Quando o Lula assumiu em 2003, eu já havia implantado um programa idêntico, chamado Cheque Cidadão, aqui no estado, que beneficiava 100 mil famílias. As crianças tinham que estar matriculadas na escola, tinham que ter carteira de vacinação em dia, e para isso recebiam um complemento de R$100, que naquela época era o equivalente a um salário mínimo. Então, eu creio que com essa determinação de acertar e manter e modificar aquilo que precisa ser modificado, o próximo presidente do Brasil vai fazer com que o país avance ainda mais. Nós não podemos negar que o país avançou. Hoje, qualquer pessoa que tente negar essa realidade estará fugindo à verdade. É claro que, como todos os governos, o governo tem acertos e erros. Mas como a vida é uma média, né, o saldo é positivo. A candidatura é consequência do trabalho que nós vamos fazer. Nós temos um árduo trabalho a fazer no estado. Visitar todas as cidades, dialogar, fazer com que, novamente, a capital e o interior convirjam para as mesmas ideias, consolidar a fusão de 2 estados que eram completamente diferentes, o estado do Rio e a Guanabara. Então eu fui considerado o primeiro governador da fusão. Pra você ter uma ideia, o Datafolha, quando eu saí do governo, me dava 91% de aprovação, 62% de bom e ótimo e o restante de regular.
Para o estado do Rio de Janeiro, isso é recorde. Nunca ninguém alcançou tais índices. Por quê? Porque eu governei voltado para todos. Eu fiz muitas obras no interior, mas as maiores obras da capital até hoje são as minhas. Fui eu que fiz o emissário de Ipanema, salvei aquele cartão postal e a praia de Ipanema. Fui eu que fiz o esgoto do centro do Rio de Janeiro, tirando aquela poluição da Marina da Glória, que é outro cartão postal do Rio de Janeiro. Eu evitei que o Maracanã fosse demolido. O Maracanã ia ser destruído, ia ser construído no seu lugar um shopping. Eu restaurei, reformei o Maracanã. Se o Brasil vai ter Copa do Mundo, foi porque eu impedi a demolição do Maracanã. Nós fizemos o metrô, né, estações importantes como a Siqueira Campos, como a Cantagalo. Nós conseguimos colocar trens com ar-condicionado para o povo do subúrbio. E o interior tomou um show de obras, né? Então eu acredito que esse recomeço não significa candidatura. Pode desfrutar numa candidatura. Eu até me preparei para dizer hoje uma coisa. Se for a vontade do PR, eu estou pronto para governar o estado de novo. Eu entendo que nessa etapa da minha vida, eu devo me dedicar ao estado do Rio de Janeiro. O estado precisa muito. Porque, veja, o estado vinha num ritmo de crescimento econômico e de industrialização muito forte com os projetos que eu e Rosinha implantamos. Para se ter uma ideia, o Rio de Janeiro hoje tem 50 bilhões de investimentos. Quais são esses investimentos? Pela ordem, o maior deles e o maior do Brasil, a CSA, a Companhia Siderúrgica do Atlântico. O investimento da ThyssenKrupp com a Vale do Rio Doce, que começou a ser planejado no meu governo e começou a ser executado no governo de Rosinha. A Companhia Siderúrgica do Atlântico, para você ter ideia da grandeza dela, ela é 3 vezes a Companhia Siderúrgica Nacional. Está sendo implantado no Distrito Industrial de Santa Cruz, na zona oeste do Rio de Janeiro. Há poucos dias o presidente Lula esteve aqui entregando o crachá ao empregado de número 30 mil, para se ter o tamanho da grandeza dessa obra. É um investimento de 5 bilhões de euros que está sendo feito aqui. Outro investimento é o Porto do Açu, no norte do estado do Rio de Janeiro. O empresário Ike Batista, ele se associou a uma empresa holandesa e vai dar um porto numa região estratégica. A esse porto está acoplado um mineroduto, que vai trazer o minério de Minas e escoar por esse porto no estado do Rio de Janeiro. A esse investimento somam-se outros, como a Votorantim, que está sendo instalada em Resende, a refinaria que está sendo feita no estado, que foi fruto da campanha da minha esposa, a ex-governadora Rosinha, a refinaria nossa. Fora isso, eu implantei o Polo Gás Químico em Duque de Caxias, a fábrica da Peugeot Citroën em Porto Real e inúmeras outras indústrias que deram ao Rio de Janeiro um novo patamar. Nós deixamos de ser o terceiro PIB do estado para ser o segundo. Nós passamos a ter uma renda per capita maior do que a de São Paulo, só perdendo em renda per capita para Brasília. Então, nesse momento, nenhum pensamento voltado à política nacional. Os meus olhos, as minhas energias e o meu coração estará todo voltado para o crescimento e a retomada do Rio de Janeiro. Só há um meio, aquele que todos os países desenvolvidos fizeram, criando uma rede de proteção social. Essa rede começa com a criança e é preciso dar uma atenção especial à criança, fazendo convênios do Estado com os municípios, como eu fiz o PAIF, era o Programa de Assistência Integral à Família. Nós repassávamos recursos para as prefeituras para que elas dessem assistência à família. Depois você pega a meia-idade, a juventude. Nós criamos no Rio vários programas para a juventude. O mais famoso deles foi o programa Jovens pela Paz. Nós tínhamos 10 mil jovens carentes de comunidades muito pobres que recebiam uma bolsa de trabalho para que eles pudessem desenvolver atividades culturais dentro das favelas, dos bairros pobres, a fim de que eles não fossem atraídos pelo tráfico. E por último, criar programas de renda mínima, como o Cheque Cidadão e outros programas que eu criei aqui. Desta forma, criando uma rede de proteção social, que já existe em outros países, nós conciliamos com os projetos de incentivos fiscais direcionados para cada vocação
para cada região do Estado, para que o Estado cresça e, ao mesmo tempo, a sua população cresça. Veja que os Estados Unidos, que hoje atravessa uma grande crise, só não entrou numa crise social mais profunda por causa dos programas sociais que há anos os governos democratas e republicanos vêm mantendo para o povo americano. Partido da República. Política passada limpo, de verdade.